Mateus capítulo 8. Ninguém esperava essa tempestade. Mateus capítulo 8, versos 23 a 27. Nós vamos ler dois textos que falam sobre o mesmo evento, ok? Um sobre a ótica de Mateus e outro sobre a ótica de Marcos, porque Marcos dá alguns detalhes a mais que Mateus não dá. Mas em Mateus capítulo 8, verso 23 a 27 diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantou-se, repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o relato na ótica de Mateus. Agora vamos ler Marcos. Marcos aqui fala sobre o mesmo evento. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. E é esse aqui que a gente vai usar na nossa reflexão hoje. Diz assim, olha: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse relato que nós acabamos de ler, ele aconteceu no mar da Galileia, que está localizado ao norte do Vale do Jordão. Ele, na verdade, ele não é um mar. Ele é chamado de Mar da Galileia, mas, na verdade, ele é um lago, um grande lago. Um lago que mede 13 quilômetros de comprimento por aproximadamente 7,5 quilômetros de largura. Esse mar fica 207 metros abaixo do nível do mar, e o lugar mais fundo dele chega a alcançar 50 metros de profundidade. Os textos anteriores desse que nós lemos mostram que Jesus já tinha ensinado parábolas sobre o reino de Deus para os discípulos, já tinha atendido uma grande multidão, e agora ele estava cansado e precisava de um pouco de privacidade para poder descansar um pouco, ter um pouco de silêncio. Então ele chamou os discípulos para que eles pudessem ir para o outro lado do mar, o mar da Galileia. E o texto diz que enquanto eles estavam atravessando, de repente o vento começou a soprar e se formou uma grande tempestade. Note um detalhe aqui, note um detalhe. Foi Jesus quem chamou os discípulos para atravessarem o lago. Em outras palavras, foi Jesus quem colocou eles naquela situação. Eles não fizeram nada para de repente olharem e verem que eles estavam no meio de uma tempestade. Eles só simplesmente fizeram o que Jesus tinha dito para eles fazerem. Simplesmente obedeceram a Jesus. E aqui vem a nossa primeira lição. Primeira lição. Quando você decide obedecer a Jesus, você vai ter que enfrentar algumas tempestades. Quando você decide fazer a vontade de Deus, significa enfrentar algumas tempestades. E aqui entra um pensamento nosso que é equivocado. Porque
Muitas pessoas pensam que quando elas entregam a sua vida para Deus, através do batismo ou de qualquer forma, elas pensam que então, pela lógica nossa humana, a vida dessas pessoas vai melhorar. E muitas vezes não é isso que acontece. E essas pessoas ficam decepcionadas, achando que Deus não existe, ou então achando que Deus não está nem aí com elas. E eu já vi gente dizendo assim, ué, eu não estou entendendo nada, porque depois que eu me batizei, a minha vida piorou. E a gente pensa assim, porque se não melhora, então para que se batizar? Então para que entregar a nossa vida para Deus? Você já deve ter ouvido em uma expressão chamada teologia da prosperidade. O que diz a teologia da prosperidade? Ela diz o seguinte, que quando você dá uma coisa para Deus, Deus te dá mais de volta. Se você dá o seu dinheiro para Deus, Ele vai te dar mais dinheiro de volta. Se você dá a sua vida para Deus, Ele vai te dar mais de volta. Tudo que você dá para Deus, Ele te recompensa dando mais de volta. Isso não faz sentido. Porque primeiro, Deus tem tudo. O que você pode dar para Deus que Ele não tem? Na verdade, inclusive, até tudo que você tem, foi Ele quem deu. Mas a questão é que se isso fosse verdade, se a teologia da prosperidade fosse verdade, então o meu relacionamento com Deus seria meramente um comércio, uma troca, uma barganha. Onde de alguma forma, só para poder receber mais de volta, então eu daria para Deus. E nesse tipo de pensamento, o centro passa a ser eu e não mais Deus. Por isso ela não pode ser bíblica. Mas acontece que, na verdade, em algum momento, você vai ter que enfrentar alguma tempestade por aceitar Jesus. Talvez enfrentar a vergonha por fazer a vontade dEle. Talvez enfrentar o desemprego por fazer a vontade dEle. Talvez enfrentar algum medo por fazer a vontade dEle. E eu te digo mais. E ainda te digo mais. Em alguns momentos, é Jesus quem vai levar você de propósito para o meio de uma tempestade. Que nem Ele fez com os discípulos. Eles não fizeram nada para estar aí. E sabe por que Jesus vai fazer isso com você? Você vai entender daqui a pouco. Aguenta essa pergunta aí. Já já a gente volta nela, tá bom? Então o texto diz que os discípulos estavam nessa situação terrível. E a tempestade agora começava a ameaçar a vida deles. Eles estavam com muito medo. Os ventos chicoteavam o mar. As ondas eram tão grandes que agora já estavam começando a jogar água dentro do barco. E aí vem Marcos 4, capítulo 36. Marcos dá esse detalhe que Mateus não dá. Marcos diz assim, outros barcos estavam com eles. Interessante isso. Marcos não diz, Mateus não diz, mas Marcos diz que outros barcos estavam com eles. Não era somente um barco. A gente não sabe o que aconteceu com esses barcos. A Bíblia não dá detalhes se eles se perderam no meio da tempestade, ou se eles voltaram para a praia, ou até mesmo se eles afundaram. A Bíblia não dá esses detalhes. Mas o que a gente percebe é que essa tempestade não era uma tempestade comum. Porque veja, vários dos discípulos eram pescadores profissionais. Vários deles já tinham anos de experiência em pesca. Vários deles já tinham pescado muitas vezes naquele mar. E vários deles já tinham enfrentado tempestades naquele mar. Mas essa tempestade era muito forte. Tão forte que Mateus, quando fala da tempestade, a palavra que Mateus usa é a palavra grega seismos. E seismos quer dizer terremoto. Daí veio origem a palavra sismógrafo. Sabe o que é um sismógrafo? Sismógrafo é o aparelho que mede a magnitude de um terremoto. Olha que coisa interessante, é a mesma palavra que a Bíblia usa na queda de Jerusalém em Mateus 24, 7.
É a mesma palavra que a Bíblia usa para descrever o que aconteceu na crucifixão de Cristo em Mateus 27, 54. É a mesma palavra que a Bíblia usa para descrever o que aconteceu no terremoto por ocasião da ressurreição de Jesus em Mateus 28, 2. Aquela tempestade não era uma tempestade qualquer. Agora pensa uma coisa comigo. Por que os discípulos estavam no barco? Porque Jesus disse para eles entrarem no barco. E aquela tempestade pegou todo mundo de surpresa. Mas aí eu te pergunto uma coisa. Você acha que essa tempestade pegou Jesus de surpresa? Você acha que essa tempestade pegou Jesus de surpresa? Claro que não. Você não acha que Jesus sabia que aquela tempestade ia acontecer? Sabia ou não sabia? Claro que sabia. Então, se ele sabia, por que Jesus colocou eles bem no meio da tempestade? E aí está, aí vem a resposta. Aí vem a resposta para aquela nossa primeira dúvida. Porque Deus sabe que para construir a nossa fé, em algum momento, nós vamos ter que deixar a teoria e vamos ter que ir para a prática. Deus sabia que em algum momento Deus teria que tirar eles da lousa e levar eles para o laboratório. E é por isso que muitas vezes Jesus leva a gente para uma tempestade. Jesus queria que eles tivessem uma imagem completa da fé. Ele queria que eles, de alguma forma, testar a fé dos discípulos sob pressão. Porque, querendo ou não, uma fé que não é testada é uma fé fraca. E aí está a resposta. É por isso que, de vez em quando, Jesus tem que levar a gente para o meio de uma tempestade, para você poder construir a sua fé. Você lembra quando você ensinou seu filho a andar de bicicleta? Lembra? Em algum momento você teve que tirar as mãos da bicicleta para que ele pudesse aprender a andar sozinho. Senão ele não aprenderia. Para ele aprender, ele teve que cair. Isso custou alguns joelhos ralados para que ele pudesse entender e aprender a andar sem cair. E no meio da aula, quando eles olharam para Jesus, no verso 38, o texto diz que Jesus estava dormindo. O texto diz que ele dormia com a sua cabeça em um travesseiro. Quando você lê o livro de Mateus, Mateus chama de travesseiro. Quando você lê o livro de Marcos, Marcos chama de uma almofada. Muito provavelmente, aquele travesseiro ou almofada era a única almofada, o único travesseiro que tinha no barco. E esse relato é o único relato nos evangelhos onde se menciona que Jesus dormiu. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Você já teve na sua vida a impressão de que em alguns momentos parece que Deus está dormindo? Bem quando você está no meio de uma tempestade, você já teve a impressão que você clamou por Deus e parece que Ele está dormindo? Quantas vezes na sua vida, no meio de uma tempestade, você se sentiu sozinho, abandonado? E isso é ruim. A gente se sente vulnerável, fraco, desprotegido. E o texto na versão de Mateus 8:25 diz assim, olha o que a Bíblia diz. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Olha que coisa interessante. Porque a expressão que os discípulos usaram é salva-nos. Eles não disseram ajuda-nos. E há uma diferença que a gente precisa entender entre essas duas expressões. Ajudar é uma coisa, salvar é outra. Deixa eu inventar aqui uma situação. Deixa eu criar aqui uma hipótese, uma situação. Vamos supor que você precise cortar a grama no jardim na frente da sua casa. E você está cansado,
E aí você pega o telefone e liga para um amigo seu. Fala, fulano, seguinte, eu estou precisando cortar o gramado aqui na frente da minha casa. Você pode me ajudar? Ele fala, beleza, estou de boa, vou aí te dar uma força. Aí ele vem na tua casa, chama. Aí você explica assim, ó, você puxa essa cordinha, o carro liga, funciona, aí você corta, você usa esse carrinho aqui para cortar tudo isso aqui, tá? Beleza? Depois que você cortou isso aqui, você pega esse tesourão aqui, ó, e vai cortando essas folhas para ficar tudo retinho assim, ó, bem bonito. Beleza? Entendeu? Entendeu? Então, beleza, é isso aí. Me ajuda. Aí você vai para a varanda da sua casa, abre uma rede e deita na rede. Deita na rede. Se esse amigo fosse você, no mínimo, você ia olhar para ele e falar, ô folgado, qual que é a sua? Você me chama aqui para vir ajudar a cortar o gramado e você vai deitar, deixa aqui eu fazendo tudo sozinho? Percebe a diferença? Quando você pede ajuda, entende-se de que você vai fazer a maior parte e a outra pessoa vai fazer a menor parte. Se eles tivessem dito, Senhor, ajuda-nos, eles estariam dizendo, Senhor, o controle, só precisamos, mas não foi isso que eles disseram. Eles disseram, salva-nos. Em outras palavras, eles estavam dizendo, não há mais nada que a gente possa fazer. Somos pequenos, somos impotentes, e se o Senhor não fizer tudo, nós vamos morrer, porque a nossa vida está nas tuas mãos. Algumas vezes, Deus precisa levar você para a tempestade, para você lembrar que a sua vida está nas mãos dEle. Isso chama-se dependência. Deus precisa fazer isso na sua vida para te lembrar que a nossa dependência deve repousar totalmente em Deus. Jesus estava no barco com eles. Os discípulos estavam em pânico, porque eles pensavam que Jesus ia deixar eles morrerem. E aí o texto, na mesma versão, agora voltando para Marcos 4,38, o mesmo verso que a gente leu antes, disse assim, ele estava na polpa, dormindo na almofada. Olha, Marcos chama de almofada. Então eles o acordaram e disseram, mestre, você não se importa que nós vamos morrer? Eles estavam acusando Jesus de não se importar com eles. E a ideia original, a ideia que dá é que os discípulos já estavam com o sentimento de que eles iriam morrer, estavam prestes a morrer. Nesse ponto, eles estavam aterrorizados. E veja que coisa interessante. A gente lê o texto e fala assim, esses discípulos, né, como é que pode? Morrendo de medo, esqueceram que Jesus estava com eles no barco? Sério? Quantas vezes na sua vida, você no meio dos problemas, você também esqueceu que Jesus estava no seu barco? Quantas vezes isso não aconteceu com a gente também? E eu posso imaginar, com minha fraca imaginação, com meus pobres olhos, eu posso imaginar Jesus acordando no barco. Lembre-se, ele estava cansado de todo o trabalho que ele tinha feito, e a gente pensa assim, como ele conseguiu dormir numa situação dessa, né? Uma tempestade, todo mundo com ele e dormindo. Bom, eu penso assim, primeiro, pela segurança que ele tinha de saber que o próprio Pai estava com ele, não é? Os discípulos já tinham visto ele fazer um monte de milagres, mas não sabiam como aplicar Jesus na sua própria tempestade. E não é assim? Parece que quando a gente vê que os outros passam por problemas, parece que é tão fácil para a gente achar a solução para a tempestade dos outros, não é? E quando chega a nossa tempestade, a gente percebe que a coisa não é tão simples assim. Mas a sequência do relato na Bíblia diz, olha que coisa interessante, diz que primeiro, no verso 39, diz que primeiro Jesus acalmou a tempestade. E depois somente, ele diz o que está no verso 40, que diz assim, por que vocês estão com medo? Por acaso vocês não têm fé? Olha que interessante. Primeiro Jesus acalmou a tempestade, com o motivo do medo, e somente depois ele repreendeu. Primeiro Jesus mostrou o seu poder, só depois ele ensinou. Por que ele fez isso? Muito provavelmente, porque se Jesus tivesse repreendido
Primeiro, eles não ouviriam por causa que o medo não deixaria eles ouvir, não deixaria eles aprender. E observe que a Bíblia diz que o milagre foi completo, porque Jesus não faz meio milagre. Normalmente quando o vento para, leva um tempo, né, para as ondas acalmarem, diminuírem, mas o relato diz que tanto o vento como as ondas pararam, a palavra diz, imediatamente. Se antes os discípulos estavam com medo da tempestade, agora eles estavam perplexos por verem que Jesus tinha mais poder do que a tempestade que eles estavam com medo. E aí então, só depois que Jesus acalmou a tempestade, veio a pergunta, veio a repreensão. E a repreensão parece uma pergunta meio estranha, porque eu tenho certeza que se eu estivesse naquele barco, eu estaria morrendo de medo. Quem em sã consciência poderia olhar para alguém e dizer assim, por que vocês estão com medo? Oi? Só que rapidamente, Jesus passa para a segunda pergunta. E a segunda pergunta no verso 40 diz assim, como é que não tendes fé? Presta atenção numa coisa. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Na maioria das vezes, Deus não responde às suas perguntas sobre o que vai acontecer no futuro. Na maioria das vezes, Deus não mostra e não responde para você o que vai acontecer no seu futuro. E digo mais, Ele não vai responder. Sabe por quê? Porque Ele sabe, ouve isso, porque Ele sabe que mesmo que Ele respondesse, não seria suficiente para você. E por que eu posso falar isso? Porque Ele já tinha dito o que iria acontecer no futuro para os discípulos, e eles não acreditaram e não foi suficiente para eles. Presta atenção no que está escrito no verso 35. Estamos em Marcos 4, agora o 35. Olha isso, olha isso. Se você está dormindo, dá um cutucão. Não, se você está dormindo, você não vai dar um cutucão porque você está dormindo. Mas quem estiver do seu lado, você dá um cutucão, porque você não pode perder isso aqui. Não pode perder isso aqui. Presta atenção, presta atenção. O verso 35, Jesus disse assim, nós vamos para o outro lado. Jesus não tinha dito que ia acontecer? Jesus não tinha dito? Ele não tinha dito que eles iriam afundar. Jesus não tinha dito para eles, olha, gente, sinto muito, mas nós não vamos conseguir. Não, Jesus já tinha dito o que iria acontecer no futuro. Ele disse, nós vamos para o outro lado. E se Jesus tinha dito, meu amigo, que eles vão para o outro lado, pode vir tempestade, pode vir maremoto, pode vir terremoto, pode vir tsunami, pode vir o que quiser, porque você vai para o outro lado e ponto final. Porque as palavras, nós vamos para o outro lado, tem o mesmo poder e a mesma autoridade das palavras que disseram, haja luz no começo de tudo, lá em Gênesis 1:3. Mas o problema é que a atenção deles estava mais no vento, nas ondas, do que na palavra de Jesus. Jesus já tinha dito. E isso pode acontecer comigo e com você também. Pode ser que a sua atenção esteja mais nos ventos, mais nas ondas, do que na palavra de Deus. Pode ser que a sua atenção esteja mais nos problemas da sua vida, do que na palavra de Deus. Pode ser que a sua atenção esteja mais nos seus medos, nos seus traumas, nas suas inseguranças, do que na palavra de Deus. E eu vejo muita gente que faz assim. E pergunta, Deus, responde minhas perguntas, esclarece minhas dúvidas, me dá um sinal, me manda uma resposta, enquanto durante a semana a Bíblia fica lá tomando poeira na sua casa. Muitas dessas perguntas Deus já respondeu, mas a gente quer algo sobrenatural, a gente quer ser tratado de forma diferenciada, enquanto muitas dessas respostas já estão na palavra de Deus.
Deus já tinha dito, ei, nós vamos para o outro lado. Acabou. Não importa qual seja a provação que você esteja passando hoje. Não importa qual seja o seu sofrimento. Não importa o seu desespero. Você não precisa, presta atenção, você não precisa de resposta. A única coisa que você precisa saber, ei, é que Jesus está no barco. Ponto final. Ponto final. Como é que chama isso, gente? Como é que chama isso? Fé. E aqui tem uma lição muito linda. Tem uma lição muito linda. Que a gente pode tirar dessa frase, dessa mesma frase no verso 35. Nós vamos para o outro lado. Olha que coisa interessante. Olha que coisa incrível. No começo do dia, os discípulos não tinham a mínima ideia do que iria acontecer com eles. Eles não sabiam que eles iam para o outro lado do mar da Galileia. Eles não sabiam nada disso. Eles não tinham a mínima ideia que Jesus ia pedir para eles ir para lá. Eles não sabiam de nada. Só que o outro lado do mar era uma região chamada, presta atenção nisso, presta muita atenção nisso. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O outro lado do mar, eu vou falar bem baixinho, que assim tem que fazer muito silêncio para mim. O outro lado do mar era uma região chamada Gadara. Poucas pessoas viviam na região de Gadara. Gadara é uma região com pouca população. E várias vezes a Bíblia se refere à região, essa região, chamando de região deserta. Se você continuar a leitura, você vai ver que no capítulo 5 de Marcos, a Bíblia conta o que aconteceu quando eles chegaram em Gadara. Lembram? Quando eles chegaram lá, em Gadara, havia um homem possuído por demônios, espíritos maus, e Jesus enfrentou e expulsou os demônios desse homem. Lembram da história? Os demônios entraram numa manada de porcos, os porcos pularam de um penhasco, isso causou uma confusão tremenda, mas os discípulos foram sem saber o que iria acontecer do outro lado. Ei, aqui tem um detalhe muito bonito para a gente, presta atenção. Ir com Jesus para o outro lado é deixar que Ele te leve para o desconhecido. Você não tem a mínima ideia do que vai acontecer lá. E esse outro lado é diferente para cada um de nós. Muitas vezes, ir para o outro lado com Jesus significa ter que enfrentar alguns demônios. Para um, pode ser ter que enfrentar o orgulho que vive dominando você. Para outros, pode ser enfrentar o passado que vive atormentando você. Para alguém, pode ser enfrentar os medos, o egoísmo, a desonestidade. Tem vários demônios. E para alguns, o outro lado pode ser uma caminhada de fé. Confiando que Deus vai prover para você, mesmo quando você acha que não tem a mínima chance de as coisas acontecerem. Veja, nós estamos com Jesus na praia, e agora ele nos convida para a gente ir para o outro lado, para um outro nível, para fazer algo que a gente nunca fez antes. E a continuação do texto, no verso 36, diz assim: e eles, olha que interessante, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Primeira lição, o texto diz que os discípulos deixaram a multidão. Não é lógico, não era todo mundo que estava indo para o outro mar, não cabia para o outro lado. A gente não sabe quem estava naquela multidão, mas é possível que naquela multidão estivesse presente, por exemplo, alguns familiares dos discípulos. Poderiam estar ali alguns amigos dos discípulos, poderiam estar ali alguns conhecidos dos discípulos. Mas mesmo que todos que estivessem ali fossem desconhecidos deles, fossem estranhos para eles,
Uma multidão de pessoas sempre é confortável, sempre é familiar, é seguro, mas os discípulos tiveram que deixar a multidão. Ei, presta atenção. Quando Jesus te chama para ir para o outro lado, você vai ter que deixar algumas coisas para trás. Você não pode levar tudo no barco. Algumas coisas vão ter que ficar. Algumas coisas precisam ficar. Para continuar com Jesus, hoje, pensa, o que você teria que deixar para trás? Será que teria um pecado que precisaria deixar para trás para poder prosseguir para o próximo nível na sua vida espiritual? Porque você não vai conseguir ir para o outro lado sem deixar essas coisas. Você vai afundar. Às vezes é uma agenda muito cheia de compromissos e acaba que a gente acaba não tendo tempo para Deus. Olha, às vezes uma pessoa precisa ser deixada para trás. Eu não estou falando aqui de casais. Eu estou falando de alguém que possa estar atrapalhando de a sua fé crescer. Eu estou falando que, infelizmente, podem existir pessoas que estejam impedindo você de seguir com Jesus para o outro lado. Seguir em frente para uma relação com Deus mais profunda. Olha que interessante, o texto diz que os discípulos deixaram a multidão para trás, e a frase seguinte diz assim, é interessante essa frase, diz assim: eles o levaram consigo no barco, assim como estava. É uma frase montada de forma diferente para nós hoje, né? É uma maneira diferente de dizer que eles entraram com Jesus no barco. Diz assim, eles levaram ele com eles. É como se Jesus fosse uma bagagem, né? Jesus, entra aí, nós vamos levar você. Há duas lições interessantes dessa frase. Há duas lições. A primeira lição. Não vá a lugar nenhum sem levar Jesus. Leve Jesus com você para onde você for. Não importa onde você vá, você precisa levar Ele com você. Um cristão não deixa Jesus na igreja no sábado só para encontrar com Ele de novo no outro sábado. Não. Você precisa levar Jesus durante a semana, todos os dias, para o trabalho, para a escola, para a casa dos amigos, para onde você for. Na verdade é o seguinte, Jesus sempre está conosco, quer queiramos ou não, Jesus sempre está conosco. Mas decidir levar Jesus com você aqui no contexto significa você permitir que todos os dias Ele guie você. E não somente no sábado. E a segunda lição dessa frase, a segunda lição, olha que interessante. Disse que os discípulos levaram Ele. Para que a Bíblia ia colocar esse detalhe? Assim, levaram Ele exatamente como Ele era. Por quê? Ia levar Ele como? Eles levaram com eles e levaram Ele exatamente como Ele era. Ele não trocou de roupa, Ele não penteou o cabelo, Ele foi com os discípulos exatamente como Ele era. Entendi. Sabe o que quer dizer? Que quando nós vamos a Jesus, nós precisamos estar preparados para aceitar Ele como Ele é. Não dá para mudar Jesus, não dá para consertar Jesus, para que Ele possa ser do jeito que você gostaria que Ele fosse. Não dá. Não dá para escolher as partes do que você gosta que Ele diz e deixar de lado as partes que você não gosta que Ele diz. Jesus é o que Ele é e você tem que levar Ele do jeito que Ele é. Então vem uma pergunta. Então quem é Jesus? Bom, naquele dia, os discípulos entenderam quem Ele era, quando eles viram que não há tempestade tão grande que Jesus não possa acalmar. Eles entenderam que quando nós chegamos ao fim dos nossos recursos, Jesus ainda nem começou.
E perceba que nessa história, Jesus está dizendo como conclusão da história de que o melhor antídoto para o medo é a fé. A fé mata o medo da mesma forma que o medo mata a fé. São forças opostas. Quanto mais fé nós temos, menos medo nós vamos ter. Quanto menos fé nós temos, mais medo nós vamos ter. Eu não sei se eu já contei isso aqui antes. Se contei, contei há muito tempo. E também cabe muito bem no que a gente está dizendo aqui. Se contei, vou contar de novo. Quando eu era pequeno, tinha por volta de uns 13, no máximo 15 anos, foi a época que o meu avô faleceu no Brasil. E era uma casa assim que tinha um terreno grande, e eram, na verdade, 3 casas. Tinha um sobrado, nesse sobrado vivia minha avó em cima, meus tios embaixo, e na casa dos fundos morava eu e a minha família. Quando meu avô morreu, eu passei a ir dormir à noite com a minha avó, porque a minha avó ficava sozinha, tinha um outro quarto na casa dela que era em cima, e eu ia dormir na casa dela com ela, para ela não ficar sozinha lá. Eu lembro que o assoalho da casa de baixo não era piso, mas era madeira. Você andava em cima, a pessoa ouvia lá embaixo. E eu comecei a dormir todas as noites ali na casa da minha avó. Um garoto, um meninão. E eu lembro que naquela época eu enfrentei um dos maiores medos da minha vida. E você vai rir dele. Só que eu sei que depois que você rir, eu vou rir também, porque eu sei que você já teve esse problema. Eu morria de medo de escuro, pode rir. Eu sei que você também já teve medo de escuro. E hoje eu entendo porque a gente naturalmente tem medo de escuro. Porque nós fomos criados por quem é luz. Nós não fomos criados para a escuridão. No céu a Bíblia diz que nós vamos ser iluminados pela glória de Deus. No céu não vai ter escuridão. E eu morria de medo do escuro. Não sei. Na minha cabeça de garoto, eu ficava com medo, achava que debaixo da cama ia sair um braço peludo que ia me puxar para baixo. Sei lá, eu nunca assisti esses filmes de terror, mas eu tinha medo. Tinha medo. De graça, medo de graça. Ninguém me cobrava para ter medo. E acontece que no quarto esse quarto que eu dormia, tinha parede com interruptor e tinha aproximadamente 10 quilômetros até a cama. Que eu tinha que apagar o interruptor e todo esse trajeto até a cama eu tinha que fazer no escuro. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a racionalizar e pensava comigo assim: Jefferson, você tem que resolver esse problema. E aí um dia, uma noite, cheguei na parede, encostei o dedo no interruptor, era aquele interruptor que você levantava e baixava assim, sabe, um pininho. Aí eu fiquei aqui, pensei assim, ó, você tem que ser rápido. Você tem que desligar a luz, e antes de a luz apagar, você já tem que estar na cama. Quanto mais rápido você for, menos medo você vai ter. E eu comecei a fazer isso. Então eu parei na frente da luz, contei, vai lá. 1, 2, 3. Desliguei, corri, pulei na cama, me cobria e ficava ali tenso. Até que ia relaxando, nada acontecia, nenhum monstro aparecia e eu dormia. Só que na noite seguinte, tinha o mesmo problema. Ainda tinha 10 quilômetros da parede até a cama. E isso começou a virar um ritual. Todas as noites eu ia lá, parava na frente do interruptor. Preciso ser muito rápido. Eu tenho que ser o The Flash. Acho que eu que inventei isso. Eu tenho que ser o The Flash. Eu tenho que desligar. E Newton vai explicar isso algum dia. Mas antes da energia chegar eu já tenho que estar na cama. Porque quanto mais rápido, menos perigo eu vou correr. E isso começou a virar um ritual. Um ritual. Todas as noites. Todas as noites. Uma noite, eu sou assim, meio desligado. Eu parei como eu fazia todas as noites, na parede, no interruptor. E comecei a falar comigo. Cara, hoje, mais rápido que ontem. Vamos lá. É um recorde. Você tem que quebrar. Um dia você vai para as Olimpíadas, cara. Mas você tem que fazer isso. Parei em frente ao interruptor.
Levantei o botão, apagou a luz, eu corri e pulei. Foi nessa hora que eu percebi que minha avó tinha mudado a mobília de lugar. Meti a cabeça no armário, pum, plaf, caí no chão. Aí eu acendi a luz, minha avó mudou, eu nem tinha percebido, cheguei avoado no quarto, nem percebi. Aí apaguei a luz, corri para a cama e dormi. No dia seguinte eu estava andando lá fora, encontrei a minha tia. E a minha tia perguntou assim: Jefferson, o que aconteceu ontem à noite? Caiu alguma coisa? Eu vi um barulhão lá em cima. O ferro de passar roupa, tia, acho que caiu. Nada não. E na noite seguinte, eu ainda estava ali enfrentando o meu medo, minha tempestade. Só que na noite seguinte, eu acho que faltava essa pancada na cabeça, sabe? Na noite seguinte eu parei na frente do interruptor e pensei assim: Jefferson, fala sério. Fala sério. Você nasceu numa família cristã. Você nasceu numa família em que Jesus disse o que vai acontecer com o teu futuro já. Você já ouviu tantas histórias desde pequenininho de que Jesus está com você. E você fazendo esse papel feio. Que coisa feia. Aí eu fiz diferente naquela noite. Eu falei assim: tá bom, vou mudar minha estratégia, vou mudar minha tática. Eu coloquei o dedo no interruptor e eu falei assim: não tenho mais segredo, eu vou te falar tudo. E eu fechei os meus olhos antes de apagar a luz e comecei a conversar com Deus. E eu falei: Senhor, é ridículo, mas o Senhor entende como isso é forte para mim. Pode ser uma bobagem, mas o Senhor entende como isso é forte em mim. E eu quero dizer para o Senhor que eu ainda estou com medo, mas eu quero te pedir que o Senhor me leve para a cama. Eu vou fechar, estou com os olhos fechados, eu vou apagar a luz. Apaguei a luz, não mudou muito porque eu já estava com os olhos fechados. E eu vou devagar. E eu dei um passo, conversando com Deus. Falei: Senhor, por mim, a minha vontade é sair correndo e pular. Mas eu não quero continuar fazendo isso todas as noites. Eu quero me livrar desse medo. E a única coisa que pode me conduzir ao Senhor, eu vou dar o próximo passo. E dei mais um passo. E fui indo devagarinho. Dei mais um passo, conversando com Deus. Tateei, senti a cama perto de mim. Me deitei e falei: Senhor, cheguei na cama. Eu vou me cobrir, ainda crendo que o Senhor está cuidando de mim. Me cobri na cama, deitado, tenso, rígido, morrendo de medo. Mas naquela noite aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida. Eu peguei no sono, conversando com Deus. E eu não sei quando acabou a conversa e quando começou o sono. Porque quando a gente conversa com Deus, a gente se sente abraçado, envolvido. E isso deixou de ser um problema para mim. Ei, é um exemplo besta, não é? É um exemplo bobo, não é? Mas Jesus, através dessa parábola, Ele está dizendo assim: ei, se você está passando por uma tempestade, não precisa ter medo. Porque eu já estou no barco. Eu já estou no controle. Se você está passando por alguma dificuldade, qualquer que seja, se é financeira, se é uma doença, se você está deprimido, ei, eu estou no barco. E sabe o que é interessante? Essa parábola, essa história, parábola não, essa história, porque aconteceu na realidade, essa história que nós vimos, ela é como se fosse uma profecia. Porque os dois últimos versos da Bíblia, os últimos, a despedida da Bíblia, da palavra de Deus para nós, que está em Apocalipse 22, versos 20 e 21, diz assim: aquele que testifica estas coisas, certamente cedo venho,
Amém, vem, Senhor. E aí o verso 21 diz assim: a graça do Senhor seja com todos. Essa história, Deus está dizendo assim: olha, agora vocês estão numa tempestade, ok? Vocês estão numa tempestade. Parece até que eu estou dormindo, mas não estou. Mas não se preocupe, porque eu vou vir e vou levar vocês para o outro lado. Você está na tempestade? É porque o outro lado ainda não chegou, mas ele vai chegar. E o outro lado é maravilhoso demais. Só que a gente precisa crer. Não é quando a gente está no outro lado. A gente só precisa crer quando a gente ainda está no meio da tempestade. Pode ser que você esteja enfrentando uma tempestade, pode ser que não, mas nós vivemos em dias de tempestade. E eu quero dizer para vocês, perguntar para vocês hoje. Tem alguém hoje aqui que quer dizer para Deus assim: Senhor, me perdoa. Porque às vezes eu tenho esquecido. Tenho esquecido que o Senhor está com a gente. Tenho tido medo, mesmo achando que o Senhor está dormindo. Hoje você não quer dizer para Deus assim: Senhor, pega o meu pequeno barquinho, que parece que vai afundar a qualquer momento, e me leva para o outro lado. Você não quer dizer isso para Ele? Se você quer dizer isso para Ele, junte-se comigo que já estou em pé. Ele vai entender que você, quando se levantar, você vai estar dizendo: Senhor, cuida da minha tempestade. Parece que agora nada faz sentido. Parece até que o Senhor está dormindo tranquilamente com a cabeça numa almofada. E me perdoa os momentos que eu esqueço de que o Senhor é mais forte do que qualquer tempestade. Querido Deus, essa aqui é a tua igreja. A gente acha que nunca a tempestade vai chegar para a gente, até que um dia chega. A gente vê quando os outros passam por tempestade, a gente pensa assim: ah, mas isso é tão fácil. Até que a tempestade chega para a gente. Seguir o Senhor, fazer a tua vontade, não quer dizer que a nossa vida vai ser fácil. E o Senhor avisou isso: no mundo tereis aflições, mas o mais importante é o que vem depois. Porque o que vem depois diz assim: mas vocês não precisam ter medo, porque eu já venci o mundo. Quer seja um barco afundando, quer seja uma barraquinha balançando, quer seja medo de escuro, não importa o que seja, todo medo é eliminado pela fé. Se o Senhor precisa, para aumentar a nossa fé, nos colocar no meio de uma tempestade, pode pôr, estamos prontos, porque a gente quer lembrar que o Senhor está no barco. Para isso nos torne dignos, para isso nos dê humildade, para a gente entender que o poder não está na gente, que o poder está no Senhor. E dessa forma, nós como igreja, nós como família, colocamos a nossa vida nas tuas mãos e dizemos: vem, Senhor, leva a gente para o outro lado. No nome de Jesus, amém.